Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal do Instituto Vitaleri na nossa série É Preciso Falar 2. Hoje a gente vai tratar de vários assuntos ligados à diversidade, à saúde mental e à liberdade de expressão. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, com a nossa convidada super especial, para poder conversar e refletir sobre vários temas que, infelizmente, a nossa sociedade não fala ainda abertamente. Ou não falava, está começando a falar. O Instituto Vitaleri é pioneiro no trabalho de prevenção e pós-venção do suicídio. E a gente criou esse canal, então, para poder conversar mais sobre esses temas, para ajudar vocês a entenderem quais são os vários fatores que podem levar alguém ao suicídio e, mais ainda, como que a gente pode promover a saúde mental para que nem precise chegar lá no final, que seria o suicídio. Bom, quanto mais a gente fala também, mais a gente pode diminuir o tabu e aprender a lidar com diversas questões. A gente já tem vários vídeos sobre o assunto, sobre diversos assuntos no canal. Dá uma olhada, mas não agora, depois que você terminar de ver esse papo. E por que esse tema foi escolhido para o É Preciso Falar 2? Porque a cada 26 horas um LGBT é assassinado ou se suicida devido à LGBTfobia. Nós sabemos também que somente nesses 10 meses de 2020, entre janeiro e outubro, o Brasil apresentou o 5º aumento consecutivo no número de assassinatos de pessoas trans, chegando a 151 mulheres mortas. E isso representa um aumento de 47% dos assassinatos dessas mulheres em relação ao ano de 2019 inteiro, segundo o boletim número 5 de 2020 da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Infelizmente, somos o país que lidera o assassinato de pessoas trans e onde os casos de ódio à identidade de gênero são recorrentes, produzindo impactos importantes na saúde mental de todas essas pessoas. É importante conversar sobre esse tema. E para isso eu tenho aqui comigo a Amara Moira, que é autora do livro E Se Eu Fosse Puta? Professora de literatura, doutora em crítica literária pela Unicamp, onde também foi a primeira mulher trans a receber o título de doutora usando o seu nome social. Prepare-se para esse papo. Se você ainda não conhece os trabalhos e produções dela, siga nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui na descrição e ela também vai contar pra gente no vídeo. E aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e no canal da Amara também. Mas vamos lá. Amara, muito obrigada por você estar aqui hoje e de ter topado esse papo conosco. Seja muito bem-vinda. Prazer, Karen. Não, vai ser muito bom. Né? Acho que esse é um bom momento para a gente conversar sobre isso. Você estava falando sobre o Instituto, né? E eu lembrei, né, uma das ações muito importante, assim, né, que um amigo trans, ele toca, né? Eu não sei se você conhece o Ariel Nobre, né, mas ele tem um projeto já de vários anos chamado Preciso Dizer Que Te Amo, que é justamente sobre a prevenção de suicídio de homens trans. Né? E foi a primeira vez que eu me dei conta da importância de se falar sobre isso, da importância da gente também tentar trazer esse assunto para o primeiro plano, porque esse sofrimento psíquico solitário, né, ele acaba muitas vezes menosprezado. Ainda hoje, em 2020, tem gente que acha que é brincadeira ou que acha que é frescura, né, e isso está tirando a vida de muita gente querida, muita gente importante, muita gente que mereceria ter uma vida muito melhor. Sem dúvida, Mara, eu concordo plenamente com você. Para começar esse nosso papo, conta pra gente como é que tá a tua vida agora nesse período de pandemia. Foram mudanças drásticas, mas de alguma forma, né, agora eu estou conseguindo me adaptar, né? Eu acho que ano passado eu estava chegando num momento de estafa, sabe, de muitas palestras, muitas viagens, muita pressão, então essa coisa de ir virando uma figura pública, né, então ter que me posicionar sobre as coisas que acontecem, né, isso exigia muito de mim, né, e acabou que chegou no final do ano, né, para eu conseguir dar conta de todos os compromissos que eu tinha assumido, né, eu estava ali, tipo, à beira de um piripaque, né, e aí tinha me prometido que esse ano seria menos militante e ficaria mais focada em estudar, em ser professora, em escrever meus livros, né, então uma atividade mais quietinha no meu canto, né? E aí veio a pandemia para me obrigar a levar a sério o que eu tinha me prometido, né? Então, de alguma forma, eu fui obrigada a ficar mais em casa, ficar mais
longe desse bafafá, né? Tentei não ficar tão ligada nas redes sociais também. Esse foi um ano em que eu fiquei um pouco mais ausente, né? Talvez ano que vem eu volte novamente, mas por enquanto estou gostando de ter uma rotina de estudo, ter uma rotina de trabalho, né? Escrever, porque eu gostaria de sair dessa pandemia, né, tendo escrito alguma coisa que eu vou me orgulhar depois, né, podendo deixar um livro aí circulando, trazendo um pouco mais dessas narrativas trans e deixando que as nossas narrativas disputem a sociedade. Mas é melhor que eu fazer isso com um livro do que eu ficar o tempo inteiro tendo que viajar e presencialmente Sim. fazer isso. Então, você está produzindo um livro. Isso, eu estou escrevendo, né? Tô dando aulas, toda semana eu dou aula de literatura, eu dou aula no Descomplica, né? Que é um cursinho, Uhum. né? E aí eu Sim. dou. Então tem o dia de dar aula, tem os outros dias que eu fico tentando dar conta dos meus compromissos de trabalho, então de coisas que eu tenho que escrever, e ao mesmo tempo tento separar sempre um momento do dia para escrever e ir avançando esse monólogo que eu estou escrevendo. Nossa, estou curiosa. Depois, quando estiver pronto, conta para a gente poder contar para todo mundo também. Bom, Amara, me conta uma coisa. Quando e como foi começar a falar publicamente sobre a sua vivência, sobre a sua condição de existência de ser uma mulher travesti? Tá. Então, eu acho que antes da minha transição eu era uma pessoa muito mais reclusa, antissocial, introspectiva, era muito fechada, né? Tinha poucos amigos, não me dava muito bem com muita gente, não. Né? Acho que a própria dificuldade que eu tinha de me entender e de me aceitar, né? De me abrir para mim mesma, fazia com que eu reduzisse muito o quanto eu conseguia me abrir para as pessoas que estavam ao meu redor. Né? E aí, à medida que eu fui me dando conta que aquela vida não era para mim, né? Que eu deveria experimentar outras formas de existir para tentar entender de que maneira valia a pena, né, viver, né? Porque eu não sou a pessoa trans tradicional que desde criança sabe que queria ser uma mulher, né, que desde criança recusa a identidade que foi imposta a ela. Né? Para mim foi sempre, né, me disseram que eu era um homem, eu tentei ser esse homem por muito tempo. E quando eu me dei conta que existir dessa forma era pesado, eu comecei a querer experimentar outras formas de existir. Então eu não sabia exatamente onde eu queria chegar, né? Eu queria poder experimentar. Então eu queria mudar minhas roupas, eu queria poder oscilar um pouco entre os gêneros, eu queria poder viver um pouco dessas duas realidades para tentar entender de que maneira seria mais agradável. Eu queria que minha vida fosse leve. Né? E aí eu fui me permitindo isso, né? Ali as primeiras coisas tipo carnaval, aí dentro de casa, né, quando ninguém tá vendo, né, meus pais saíam de casa, eu pegava o esmalte da minha mãe e pintava as unhas. Eu queria experimentar, eu queria testar coisas diferentes, coisas que eu nunca pude me permitir porque me criaram para ser um homem e tem toda a lista de coisas que é obrigatória para você ser homem nessa cultura. Né? Então, acho que à medida que eu fui me permitindo essas coisas, eu também fui me abrindo para a sociedade, fui me abrindo para falar sobre isso, fui entendendo a importância de falar sobre isso, porque durante, sei lá, 20 e tantos anos, eu não tinha ideia que eu poderia existir de outra forma, e eu não tinha ideia porque essas narrativas não circulavam também. Sim, imagino que você tenha passado aí também por vários obstáculos, né? E que você tenha encarado vários desafios também da saúde, na sua saúde mental. Isso aconteceu, Amara? Acho que sim, né? Eu lembro, por exemplo, as primeiras vezes que eu tentei usar hormônios, né? Então foi automedicação, não foi algo acompanhado e assim, é isso, né? Não vou dizer que é melhor ou pior, porque você ir num médico e de repente passar por situações constrangedoras com um médico, né? Não sei o quanto isso melhora a saúde mental de alguém, né? Então, ou seja, às vezes é melhor você fazer isso de forma automedicada mesmo, porque ainda não temos profissionais de saúde que sabem lidar com pessoas trans. Né? Se hoje, 2020, a gente ainda enfrenta desafios, imagina lá atrás, 2012, 2013, né, que foram as primeiras vezes que eu fui fazer uso de hormônios. Né? Então, eu lembro que a primeira vez eu não sabia muito bem o que isso ia trazer para mim, né? O que isso ia causar na minha vida. Então, isso causou uma oscilação de humor e de uma oscilação emocional muito grande que eu não estava preparada. Né? Então, eu chorava. A primeira semana, se eu chorava, qualquer coisa que me faziam, eu chorava. Assim, eu desabava. A pessoa gritava comigo, erguia a voz, sabe, jogando truco, assim, jogando baralho. A pessoa erguia a voz comigo, eu chorava. Assim. Eu não estava preparada para aquilo.
né? E aí, em determinado momento, eu meio que surtei, assim. Eu joguei tudo fora e falei, não quero isso, não é essa vida. Acho que eu não tinha sido preparada para o que eu ia passar, né? Achei que somente ia mudar meu corpo, não minha cabeça, né? E hormônios mexem com muita coisa. E aí eu fui procurar uma psicóloga e um psiquiatra, assim, né, para que eles me ajudassem, né? Então a psicóloga, eu cheguei e falei para ela assim, me ajuda a nunca mais fazer isso comigo, assim, a nunca mais querer tomar hormônios, me ajuda a me curar, né? E aí ela me respondeu, olha, por que ao invés de você pensar em se curar, a gente não tenta entender o que te levou a querer tomar esses hormônios, qual foi o processo, né? Então foi muito boa, assim, a acolhida que ela me deu. Excelente. Ela me ajudou a tranquilizar, sabe? A não entender aquilo como algo, né? Porque para mim, naquele momento, parecia que eu estava num gesto autossuicida, assim, né? Um gesto suicida autodestrutivo, né? Parecia que eu estava me destruindo. E hoje, assim, quando eu olho, não, eu não estava me destruindo, eu estava tentando encontrar um caminho, né? E ela me ajudou nesse começo a trabalhar essa questão, né? Só que aí o psiquiatra foi diferente, assim, né? O psiquiatra era uma abordagem bem quadrada, assim, né? Então ele chegou, né? Contei minha história em 5 minutos para ele, só que assim eu já tinha ido na psicóloga, né? A psicóloga já tinha me dito, não vai no psiquiatra, não faz sentido, ele vai te dar uns remédios, não é assim que se resolve esse tipo de Não é isso que questão. você precisa agora. Foi dito e feito, assim, eu cheguei lá, ele falou, olha só, né, depois de 5 minutos ele me diagnosticou com um toque, ele falou, você tem um transtorno obsessivo compulsivo, você colocou na sua cabeça que você é uma mulher, e se você não se tornar uma mulher, você vai enlouquecer, então toma esse remédio aqui para impedir que isso Uau. aconteça. E aí, e aí eu falei, Uau. caramba, né? Então, acho que passei por, nesse período, assim, né, passei por desafios, sim, né, esse desafio, acho que o principal desafio foi tentar fazer tudo isso sozinha, né, hoje, né, eu tenho uma rede ao meu lado, hoje eu conheço pessoas que passaram por isso também, hoje, né, eu posso ligar para uma amiga e dividir com ela meus problemas, minhas questões, mas naquele momento eu estava sozinha, né, e acho que uma das lutas hoje é para que a gente possa dividir esses processos, né, para que eles não sejam pesados e não sejam responsabilidade apenas do indivíduo. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Fico pensando como foi importante também você poder conversar com alguém da área da saúde mental, né, uma psicóloga, para poder te orientar e te ajudar a abrir os caminhos. E fico E uma pensando como psicóloga isso que entendeu o acontece. processo, né? Uma psicóloga que Isso, é isso que eu ia entendeu. falar. Porque dependendo do psicólogo que você pega, pode ser justamente o contrário, né? Fazer com que os seus caminhos não se ampliem como deveriam ser ampliados. Então, acho que isso é fundamental, né? Poder encontrar alguém que possa acolher, ouvir e que você possa se sentir bem também. E não somente ver o que você estava sentindo naquele momento como algo errado ou até como um transtorno. Agora, você estava me contando um pouquinho, né, Amara, como que foi, né, o processo, como que esse processo começou, há quanto tempo que começou todo esse processo? Bom, é difícil dizer, assim, porque é isso, eu tive alguma proximidade com a comunidade trans, né, desde o começo da minha vida adulta, assim, né, então com 18 anos eu sempre me entendi bissexual, assim, desde a adolescência eu já sabia que eu era bissexual, né, então eu tinha relações, né, com homens, com mulheres, e isso fez com que também, quando surgiu a possibilidade de eu ficar com uma pessoa trans, né, com uma mulher trans, para mim isso foi tranquilo, né, naquele momento não era algo que as pessoas faziam tranquilamente, assim, né? Não existia uma militância muito conhecida, né? Era 2004, 2003, né? Então eu fiquei com algumas mulheres trans, eu tive um envolvimento afetivo mais longo com uma delas, a gente chegou a morar juntas, né? Então eu conhecia um pouco dos debates e das intimidades que uma pessoa trans vive, né? Então as coisas dos hormônios, né? Mas eu conhecia como alguém que vive com alguém que fez, né? Que fazia esse processo, que passava por essas coisas, né? Só que naquele momento eu ainda não estava preparada para me perguntar sobre se isso fazia sentido para mim também, né? Hoje, né, eu tenho uma desconfiança que a minha proximidade com essas pessoas tinha que ver com um fascínio que elas exerciam sobre mim e que eu própria também gostaria de poder viver, só que ainda não me permitia,
Eu lembro que essa namorada, uma vez ela me perguntou, né, se eu queria que ela me montasse para eu saber como é que eu ia ficar como mulher, né? E eu surtei, falei, não, sai daqui, eu sou um homem, sabe? Então, sai daqui, né? Eu não estava preparada para dar esse passo, eu não estava preparada para brincar disso, porque no fundo eu sabia que essa brincadeira poderia ter uma repercussão muito grande na minha própria trajetória. Né? Então, e aí ainda lá, naquele momento, como estudante ainda, não tinha um emprego, dependendo dos pais, para mim era muito difícil, né, imaginar que isso tudo começasse ali. Né? Então, para mim, de alguma forma, as coisas foram se desencadeando quando eu fui conseguindo um pouco mais de autonomia. Né? À medida que eu fui conquistando a minha autonomia, eu fui me permitindo viver coisas, né, que antes estavam completamente proibidas. Né? Então, acho que assim, quando eu entro no mestrado e começo a ter uma bolsa de mestrado, né? Aí eu já me sinto um pouco mais à vontade. Então, foi o momento que eu tomei pela primeira vez hormônios, né? Porque eu sabia que se eu brigasse com os meus pais, né, de alguma forma eu ainda estava respaldada, né? Eu tinha um dinheiro da bolsa de estudos, eu tinha meus amigos na faculdade, né? Então, de alguma maneira eu conseguiria isso. Só que aí quando eu entro no doutorado, que as coisas mudam de figura, né? Que aí eu tinha já estava dentro da militância LGBT, então já tinha começado a militar como bissexual naquele momento, né? Então já tinha conhecido pessoas, já sabia que eu poderia contar com elas caso eu começasse a minha transição, né? E aí eu fui me permitindo então descobrir se era isso mesmo que eu queria. Eu não sabia. Eu queria experimentar, eu queria o direito de testar, né, de existir daquela maneira, né, mudar as peças do meu guarda-roupa, mudar a maneira como eu era chamada, para ver se aquilo respondia aos meus anseios. Né? E aí eu fui me permitindo. E era interessante, inclusive, né, porque a gente, a visão psiquiátrica, né, ela associa muito essa questão de você querer vestir-se de outra maneira e se portar de outra maneira em sociedade a um fetiche. Né? Então, o travestismo, né? Então, as crossdressers, né? E para mim era muito importante naquele momento que eu dissociasse isso de ser uma experiência sexual. Né? Eu não queria que isso fosse algo que, isso eu faço isso porque isso me excita, sabe? Porque isso me deixa excitar. Não, não era essa a questão, né? Então, para mim foi muito interessante que o primeiro 1 ano da minha transição, eu estava tomando bloqueador de testosterona. Então, minha libido era praticamente zero, né? E mesmo assim, aquilo fazia completo sentido para mim, né? Mesmo assim, eu nunca tinha sido tão feliz na vida, né? Meus amigos naquela época, eles falavam assim, nossa, que meus olhos brilhavam, né? Então, é como se eu estivesse descobrindo uma nova possibilidade e que eu estava descobrindo que aquilo não estava relacionado ao que a medicina, a psiquiatria me ensinou que era, né? Aquilo não era um fetiche, não era uma forma eu não queria me vestir para transar, não, eu queria existir daquela maneira. E existem muitos estereótipos, né, Amara, em torno da mulher travesti em nossa sociedade e que influenciam muito, né? Como é que lidar com essa construção? Como que você enxerga isso hoje? A gente está desconstruindo ainda hoje as consequências, né, dessas invenções, né? Porque de alguma maneira, né, eu fico pensando assim, né, que a medicina, né, ela rachou no meio a comunidade de mulheres trans e travestis, né? A gente só fala hoje de uma diferença entre transexuais e travestis por conta de uma diferença que foi criada pela medicina e que não se sustenta na prática, que é a relação que a pessoa tem com o genital com que ela nasceu. Né? Então, a gente vai ter essas pessoas que vão ser colocadas, travesti, né? Porque ela não tem uma aversão ao genital com que ela nasceu. Né? E a transexual teria aversão a esse genital e gostaria de ter o genital que as mulheres legitimadas possuem, né? Então, essa que é a grande questão da medicina, né? A medicina estava separando as duas categorias entre quem quer se aproximar mais da categoria legitimada e quem não está tão interessado assim em entrar completamente dentro desse caixote, né? E isso fazia com que a gente dividisse, né, a comunidade trans em função de um olhar cisgênero, um olhar que estava tentando entender o nosso gênero em função da relação que a gente tem com o nosso genital, que não deveria ser
é importante, né? A palavra que eu uso para me definir, se eu sou travesti, isso não deve dizer da relação que eu tenho com o meu genital, né? Então, hoje, para mim, é essencial que a gente rompa com essa ideia. É que a gente rompa com a ideia, inclusive, que é importante saber o genital que a pessoa trans tem, o genital que ela quer ter, a relação que ela tem com o genital dela. Isso é algo de foro íntimo, né? Então, um pouco de desmistificar, a gente tem a ver com... Essa é uma das questões urgentes da gente desmistificar, de retrabalhar, de ressignificar, assim como os estereótipos relacionados a por que uma pessoa transiciona, né? As pessoas ainda hoje acham que a pessoa transiciona porque ela gosta do gênero oposto, né? Então, eu fiz a minha transição porque eu gosto de homem, como se, tipo assim, eu era bissexual antes. Antes eu também me relacionava com homens, eu não tenho nenhuma relação com a pessoa por quem eu sinto atração. Eles não se sentem mais ou menos atraídos por mim agora do que antes, né? É simplesmente diferente, né? A transição tem a ver com de que maneira eu quero existir, né? O desejo, né, tem a ver em quem me atrai, quem faz com que eu me sinta atraída, né? E isso não mudou, né? E aí as pessoas até ficam confusas, né? Não, mas você continua sendo bissexual depois da transição? Continuo, porque eu era e quero continuar sendo, assim, né? Continuo me sentindo atraída por homens, por mulheres, né? Não faço nenhuma distinção entre isso e para mim é importante, essa é uma questão importante, né? As pessoas ficam querendo colocar as coisas nas caixinhas, né? Quer colocar tudo numa caixinha. O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, gosta disso, e não é por aí, né? Precisa ter uma ampliação desse olhar e eu concordo plenamente com o que você falou, assim, de que importa para o outro como que você se relaciona com o seu genital. Isso é totalmente do teu foro íntimo, não compete a ninguém querer saber sobre isso, né? Mas as pessoas ainda têm curiosidade ou acabam querendo realmente ter respostas onde você acaba fechando a pessoa em estereótipos, mais ainda, e em caixinhas. E não é assim que deve ser, né? Você fala... Pessoal, a Amara tem 2 TEDx maravilhosos que ela participou. Eu super recomendo, a gente vai colocar aqui na descrição para vocês verem, que ela vai trazer bastante também desses temas que ela está trazendo para a gente hoje, mas eu muito recomendo que vocês assistam. Você fala um pouco também da guetificação, ou seja, da marginalização das travestis e da prostituição compulsória como a única maneira de existência na nossa sociedade. Conta um pouquinho como se constroem essas trajetórias. Então, né, quando, para mim, a questão, né, essa questão da prostituição, ela tem relação direta com, né, a vida possível para uma pessoa trans, para uma mulher trans ou travesti aqui no Brasil, né? Então, se a família fecha as portas, se a escola te violenta a ponto de você cogitar, né, ou às vezes ter que sair, né, ter que abandonar a escola, né, se o mercado de trabalho formal fecha as portas para você, como você vai ocupar um lugar na sociedade, né? Só que isso é um dos lados, né? Existe um outro lado também, né? Então, a prostituição é o único lugar que nunca precisou de uma legislação específica aprovada para que as pessoas que frequentam aquele espaço respeitem o seu gênero e o seu nome, né? Então, ali o cliente, as suas amigas, o entorno social, todas aquelas pessoas, elas respeitam o seu gênero e o seu nome, né? Qualquer outro espaço da sociedade precisou de uma lei obrigando, né? Se eu vou na padaria, né, se eu vou no hospital, se eu vou numa biblioteca, na escola, todos os lugares, um hospital, precisaram, né, de uma legislação que os obrigasse a respeitar o meu nome e o meu gênero, né? Ali não. Ali isso nunca foi preciso. E mais do que nunca foi preciso, ali era o espaço que cobrava da travesti, da mulher trans, que ela desenvolvesse essa feminilidade que o resto da sociedade proibia que ela trabalhasse. Então, ou seja, esse é um trabalho que cobra de você que você desenvolva aquilo que lhe foi negado ao longo da vida, né? Então, acaba que esse lugar assume um simbolismo muito grande na subjetividade de pessoas trans, né? Muitas pessoas trans vão para a prostituição mesmo quando elas não estão precisando, né? E por quê? Porque ali elas são tratadas como gente, ali elas podem se sentir bonitas, ali elas estão em maioria, né? Então, estar num espaço onde tem outros corpos como o seu, onde tem outras figuras que passaram por situações como a sua, é urgente que a gente tenha pessoas trans em todos os lugares da sociedade, para que esse não seja um referencial permanente para nós. Porque
Por mais que a gente veja a importância da prostituição, né, do trabalho sexual, para que hoje eu esteja aqui falando com vocês, para que hoje vocês estejam me escutando, né, foi necessário uma legião de pessoas trans que sacrificaram suas vidas e foram reconstruí-las a partir da prostituição. Né? Da prostituição precária, uma prostituição que paga pouco, que remunera pouco, que estigmatiza, que violenta esses corpos, né? E elas foram ali e foram construindo essa possibilidade de hoje a gente estar ocupando a sociedade de outra maneira. Né? Só que esse é um lugar muito difícil, esse é um lugar muito hostil também. A prostituição no Brasil, ela não é proibida, mas ela é perseguida pelo Estado, pela sociedade. Né? Ali, estava falando das mortes de travestis no começo, né? Ali é onde acontece metade dos assassinatos de pessoas trans no Brasil. Né? Então, ou seja, esse é um espaço que é o espaço de resistência, esse é um espaço que tornou possível que a gente existisse, mas esse é um espaço onde nos matam a rodo também. Né? Então, é preciso que a gente não esteja restrita a esse espaço. 2020 não faz sentido que a prostituição seja o único local de referência ainda para pessoas trans. É preciso que a gente tenha capacidade de... Sabe quando você é criança e você sonha em ser astronauta, cientista, advogada, médica? Né? Se você se descobre uma pessoa trans, não importa o que você sonhou, você vai ser prostituta. Né? A gente precisa romper com isso. A gente precisa permitir que a gente sonhe alto e que a gente cumpra e realize esses sonhos. Sim. Concordo plenamente. E que a gente possa, como uma sociedade completa, poder acolher todas essas pessoas. Né? Você estava falando, eu estava aqui também pensando dentro de tudo que você estava trazendo, que a gente tem tanto pessoas profissionais que assistem o nosso canal, como pessoas que vão em busca de ajuda, que vêm em busca de ajuda. Né? O que você teria para falar, tanto para profissionais da área da saúde mental, como para pessoas que estão tristes, ou que estão preocupadas, ou que estão se descobrindo, né, com relação ao local na sociedade, a como tratar as pessoas travestis? O que fazer se eles estiverem pensando que talvez, puxa, vou rever como eu lido com o meu corpo, ou como eu me vejo no meu corpo, né? O que você teria para falar para tantos profissionais e também para as pessoas que vêm em busca de ajuda? Então, primeiro de tudo, né, acho que uma das coisas que é fundamental que a gente se dê conta, né, é que não existe, ninguém nasce querendo fazer uma cirurgia ou querendo fazer uma intervenção cirúrgica medicamentosa no próprio corpo. Sabe? Eu tomei hormônio durante bastante tempo, faz algum tempo que eu não tomo, mas eu tomei por quê? Né, para que meu corpo adquirisse algumas formas que a nossa sociedade codificou como femininas. Então, hoje, ainda é preciso que meu corpo ele se aproxime desse modelo entendido como feminino para que isso legitime a minha identidade. Né? Só que isso, 15, 20 anos atrás, era ainda mais drástico para uma pessoa trans. Né? Quanto mais a gente vai alargando esse modelo, quanto mais a gente vai expandindo a possibilidade do que o feminino comporta e do que o masculino comporta também, menos a gente vai criando pressão nas próximas gerações para que elas intervenham de forma perigosa, né, e profunda e violenta no seu corpo, né, para se adequar a um modelo. Então, para mim é muito significativo isso. Né? Por exemplo, a gente tem uma sociedade muito gordofóbica. Isso faz com que pessoas gordas sintam a compulsão, a necessidade de se submeter a dietas que vão violentar os seus corpos, né? Se sintam na necessidade de tentar fazer cirurgias para reduzir o seu peso. Né? Então, percebe? Isso tudo para que elas tenham um corpo que não seja tão visado, que não seja tão violentado, não humilhado na nossa sociedade. E a pessoa trans é a mesma coisa. A gente quer ter um corpo que não faça com que as pessoas nos olhem torto o tempo inteiro, que não nos meçam, que não nos impeçam de usar um banheiro público, por exemplo, né? Que não faça com que a gente seja alvo de xingamentos e de perturbações, né, no espaço público quando a gente está caminhando, que faça com que a gente também possa viver relacionamentos afetivos. Né? A gente transforma os nossos corpos para que outras pessoas nos achem bonitas e a gente possa viver uma relação afetiva. Né? Só que quanto mais a gente vai expandindo esse modelo, essa pressão ela cai. E ela cai para todo mundo, não é apenas para pessoas trans. Esse é um debate que envolve toda a sociedade. Né? E aí, para mim, é importante, então, que a gente tenha essa noção
né? Eu fiz intervenções no meu corpo, né? E eu não me arrependo delas, né? Mas, de alguma forma, é preciso que a gente crie condições para que as próximas gerações não se sintam na necessidade de fazer essas intervenções, né? Hormônios podem causar problemas sérios no corpo humano, né? Cirurgias, elas podem causar problemas sérios no corpo humano. Então, quanto mais a gente vai expandindo isso, né, criando a possibilidade de existirem homens com vagina e com seios, existirem mulheres com pênis e sem seios, se elas não quiserem ter seios, elas podem escolher por isso, né? Então, acho que é preciso que a gente vá lutando para expandir essas compreensões de feminino e masculino, para que a gente não fique refém delas e para que a gente não se sinta mal com o corpo que a gente tem, né? Esses padrões rígidos, o que eles fazem é justamente fazer com que todo mundo que não se enquadra nesse padrão se sinta em dívida com a sociedade, se sinta faltando, se sinta menos. A gente precisa combater isso, né? E acho que o profissional de saúde mental, né, os profissionais psi, eles podem ter um trabalho muito bom nisso se eles conseguirem ter essa abertura de cabeça, né? De perceber, né? E conseguir trazer isso para dentro do consultório, esse diálogo, esse debate, né? De uma forma mais ampla, né? Assim como a pessoa trans também, ela deveria poderia ganhar muito em qualidade de vida e saúde mental se ela entendesse um pouco mais disso e não se sentisse tão e fosse desconstruindo dentro dela todo esse trabalho, né? Toda essa pressão, né? Para que ela se adeque a um modelo, né? Acho que isso é um dos caminhos, para mim, urgentes para a gente começar a transformar essa realidade. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Amei. Estou amando o que você está falando, Amara. Que fundamental a gente poder trazer esse assunto, né? E poder falar dessa forma. Olhando para essas possibilidades de existência, né? Como que você vê os efeitos na saúde mental, então, da mulher travesti em nossa sociedade ainda hetero-cis normativa? É isso, né? A gente é muito tenso, assim, né? Você falou da prostituição, né? Então a sociedade vai usar o genital com que a gente nasceu para deslegitimar nossa identidade, né? Aí a gente constrói o nosso corpo, constrói uma identidade feminina, né? Uma outra forma de existir, né? E quando a gente cai na prostituição, né? Os clientes, boa parte deles vão lá justamente atrás desse genital, né? Só que, e é muito doido assim, então, a sociedade nos exclui por conta desse genital e aí de repente na prostituição é esse genital que querem. Só que esse genital, para essas pessoas que foram ensinadas a vida inteira que aquilo é o que impede que o gênero dela seja reconhecido, esse genital é um ponto delicado do seu corpo. Sabe? Muitas pessoas trans têm uma relação complicada com o seu genital, não porque elas nasceram querendo ter o outro genital, né? Mas porque ensinaram para elas que aquele genital é o que impede elas de serem o que elas se dizem ser, né? Então, ou seja, quando a gente quer fazer uma cirurgia de redesignação sexual, o que está acontecendo é que nos ensinaram que com aquele genital que a gente tem, a gente não consegue legitimar o nosso gênero, né? E aí, para muitas pessoas, isso se torna uma necessidade de você mudar aquele genital como uma forma de poder se colocar, se sentir mais confortável em sociedade, né? Então, tem coisas que não dá para você reverter com terapia, né? Ninguém quer ser mártir, ninguém quer ser pioneira, inventar uma nova, sabe? Tem gente que gosta de ser revolucionária, tem gente que quer ter uma vida normal, né? Que não quer ter que se envolver só com homens desconstruídos para poder construir uma relação, né? Porque é isso, né? Hoje, né, para uma mulher trans estar numa relação, ela tem que se relacionar com alguém que se desconstruiu, né? A pessoa, para conseguir nos amar e para conseguir aceitar, né, elas nos desejam, mas para que elas consigam passar do desejo para viver relacionamentos afetivos, amorosos, ela precisa se desconstruir, né? Então, ou seja, a pessoa precisa se desconstruir para nos tratar como gente, né? Isso é muito revelador de o como é difícil você ser uma mulher trans, uma pessoa trans no Brasil atualmente, né? Um exemplo disso é a live que a Marília Mendonça
Ela estava contando ali uma piada, não sei se você lembra, mas ela chegou e no meio da live ela começou assim, porque o fulano aqui da banda, né, ele foi naquela boate, que era uma boate LGBT, e lá ele ficou com uma mulher e disse que era a mulher mais bonita da vida dele, né? E aí todo mundo começou a rir, porque se ele ficou com uma mulher numa boate LGBT, a chance dela ser transexual é enorme. E ainda hoje causa riso a possibilidade de alguém se sentir atraído por uma mulher trans, alguém ficar com uma mulher trans e alguém sentir vontade de se relacionar com uma mulher trans. Então, ou seja, os relacionamentos conosco ainda produzem riso. Isso diz de o como é difícil que a gente se coloque em sociedade. Por isso que é tão preciso que a gente conteste esses estereótipos e permita, né, que as pessoas se sintam livres e à vontade com os corpos que elas têm, né, nos relacionamentos que elas vivem. Nossa, que maravilhoso tudo isso que você está falando, Amara. Ficou até arrepiada, assim, de pensar o quanto ainda falta de aceitação, de entendimento para que as pessoas sejam livres, né? Para amar e não precisa ter essa desconstrução que você falou tão belamente, né? Para que esses amores aconteçam. E que, infelizmente, a gente ainda vê muito riso, muita piada, coisas absurdas de pessoas, bom, não vou nem chegar na política, né? De todas as pessoas que estão aí ao nosso... Que muitas pessoas que estão na nossa sociedade. A gente está chegando no fim do nosso papo e eu queria, então, que você pudesse passar uma mensagem para alguém que esteja assistindo esse vídeo agora, que está em sofrimento, que está se questionando seu lugar na sociedade, a sexualidade, enfim... e até que possa, por conta de todo esse sofrimento, estar se questionando a vida, questionando se vale a pena viver. Sim. O que você falaria, Mara? Então, primeiro de tudo, acho que nos ensinam a ter vergonha do que a gente é. E acho que o maior tapa na cara que a gente pode dar na sociedade é a gente não ter vergonha de quem a gente é. Né? Então, aquele momento em que... Né, acho que não tem nada que perturbe tanto a sociedade quanto um corpo que foi ensinado a sentir vergonha e não sentindo vergonha. A gente ocupando espaços sem pedir desculpas por existir, sem pedir licença também para ocupar aqueles espaços. Né? Acho que isso é uma das coisas que me faz me sentir melhor. Sabe? Naqueles momentos em que eu acordo e falo, putz, como eu sou feia, como minha vida é uma droga, né? Aí acho que é o momento em que eu me lembro da importância que esses corpos que não cabem nas normas, a importância que eles se sentirem à vontade e ocuparem os espaços, né? Então é isso, né? Aquele corpo que não foi feito para ocupar aquele espaço e de repente ele ocupa aquele espaço e não faz como quem pede desculpas. Acho que essa é a grande mensagem que eu quero trazer para as minhas obras, trazer para as minhas falas. Eu gostaria que as pessoas pensassem isso sempre nesses momentos em que elas estão mais para baixo, de não vou pedir desculpas, não vou me sentir em dívida com essa sociedade, não vou sentir vergonha do que eu sou, né? E acho que é assim que a gente vai transformando a possibilidade dessa sociedade, né? E transformando essas estruturas perversas que ela construiu. Perfeito, perfeito. Amara, muito, muito obrigada pela tua presença, por compartilhar com a gente a tua história, por ajudar que a gente possa reforçar essa importância de falar abertamente, de falar sobre os corpos, sobre as pessoas, sobre a sociedade, enfim, sobre a existência e a resistência de mulheres trans, travestis. Eu adorei o nosso papo. Perfeito. É fundamental que a gente possa trazer cada vez mais reflexões. E se você que está assistindo o vídeo agora estiver precisando falar com alguém com urgência, lembra do CVV 188 ou pelo chat 24 horas por dia, voluntários para poder falar com quem precisar falar sobre qualquer assunto, precisar de um ouvido, liga lá para o CVV. Além disso, lá no nosso site, e aqui embaixo você vai encontrar o endereço do site, enfim, e os materiais que a gente tem sobre prevenção do suicídio, de várias indicações sobre também promoção de saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, se inscrevam no canal, deem like, sejam gentis nos comentários e contem pra gente o que mais vocês gostariam de ver aqui. Até a semana que vem, pessoal. Amara, por favor, suas últimas palavras, últimas considerações pra gente. Agradeço imensamente a tua presença. Acho que é isso, né? Acho que pandemia, quarentena, a gente está numa situação delicada, né? Não é fácil para ninguém,
mas também é importante que a gente ponha os pés no chão e tente tirar algo de positivo disso e talvez esse é o momento para a gente repensar nossas prioridades, repensar no que a gente tem investido nosso tempo, nossos esforços, né, e dar aquela redirecionada na nossa vida na medida do possível. Muita coisa mudou nesse ano de 2020, coisas que vão ficar com certeza, né? A gente vai carregar ainda por bastante tempo esses problemas trazidos pela pandemia, né? E é preciso então que a gente aprenda a lidar com isso com a cabeça fria, com sangue frio, né? Para que a gente não passe apertado e não fique sempre no limite do nosso corpo, né? Esse que eu gostaria que a gente tirasse de lição, né, desse momento. Amara, obrigada mesmo. Pessoal, até a próxima.